Bem, então vamos lá, né? A gente vai falar um pouco hoje do storage, o drive e da visão arquitetural da nossa plataforma. Estou sem ouvir nada, sem o feedback de ninguém. Estou preocupado em saber se vocês estão realmente me ouvindo ou não. Alguém poderia dar um ok aí? Beleza, tá todo mundo ouvindo então, né? Tá, ok. Massa. Vamos lá. A nossa agenda vai começar com uma breve introdução da nossa plataforma, uma visão geral da arquitetura. A gente vai falar do nosso core, que é o núcleo da nossa plataforma, onde estão contidos todos os algoritmos que foram implementados aqui, de replicação, deduplicação, algoritmo de disponibilidade, tudo isso está implementado no nosso core. E a maior parte dos nossos produtos são dependentes desse core, dessa plataforma. Nós temos aqui também para apresentar o Drive, que é o nosso Drive virtual, para as pessoas guardarem seus arquivos. Se fosse comparar com Dropbox, OneDrive e semelhantes. A gente tem o Storage, que é a nossa solução de storage de grandes dados. Assim, a gente integra e roda nesse storage de máquinas virtuais, tudo isso contando com as nossas soluções de alta disponibilidade e performance. A gente vai avaliar também alguns cenários de uso e eu vou fazer algumas demonstrações aqui para vocês verem a coisa funcionando. Para começar, vamos definir aí o que é um Cloud Storage. O Cloud Storage seria um modelo de armazenamento, de acordo com o NIST, seria um modelo de armazenamento e recuperação de dados que provê acesso sob demanda. Então, assim, é exatamente isso que a gente faz. A gente pega uma reserva compartilhada de recursos de armazenamento que podem ser rapidamente providos ou liberados com mínimo esforço de gerenciamento e com uma mínima interação com o provedor. A nossa plataforma permite que a capacidade de armazenamento cresça ou seja reduzida conforme a necessidade. Para fazer isso, a gente tem um módulo da nossa plataforma que se chama nó de armazenamento. O nó de armazenamento nada mais é do que uma máquina que ela tem um papel na rede P2P que é apenas de armazenar informações. Então, assim, se eu preciso de mais espaço, eu simplesmente coloco no meu ambiente mais nós de armazenamento. Nós de armazenamento, em geral, são máquinas que precisam apenas de disco, espaço em disco, não precisam de um processador muito bom, nem muita memória. Então, assim, são máquinas relativamente simples quando se fala de memória e processador. E o usuário final, ele não precisa ter tanta interação com o provedor. Assim, a nossa plataforma, boa parte das suas reconfigurações são feitas de forma automática. Quando eu adiciono um novo nó de armazenamento, automaticamente toda a rede P2P detecta isso e começa a trabalhar colaborando com esse novo nó de armazenamento que foi adicionado. A gente vai falar um pouco dele lá na frente. Isso tudo dá para a gente elasticidade. Então, assim, eu compartilho recursos. A capacidade de armazenamento da nossa plataforma é a soma do armazenamento das várias máquinas que compõem a nossa rede P2P.
Então, assim, eu consigo prover um drive gigante a partir de máquinas pequenas. E essa questão de rapidamente adicionar ou remover um nó é o que me dá elasticidade. Então, se eu provisionei muitos nós de dados inicialmente para a minha plataforma, e eu percebo que esses nós de dados estão numa quantidade grande demais. E simplesmente eu quero reduzir custo, reduzir recurso. Então, eu posso pegar os nós de dados as máquinas, que são os nós de dados que eu considero excedentes, desconecto elas da rede P2P e, a partir daí, uso essas máquinas para fazer outra coisa. Outra característica que isso traz para a gente é a orquestração. Então, assim, a gente tem um módulo da nossa plataforma que se chama módulo gerenciador. Esse módulo gerenciador, ele dá para a gente uma visão geral da plataforma, considerando que eu estou trabalhando em um ambiente distribuído, onde a solução é composta por módulos que estão executando em várias máquinas diferentes. Em um parque computacional muito grande, é complicado gerenciar isso. Então, para facilitar o gerenciamento, a gente desenvolveu esse módulo gerenciador. Então, por que utilizar um Cloud Storage ao invés de uma solução convencional? Ele dá para a gente flexibilidade. Essa questão da elasticidade me dá a flexibilidade de aumentar ou diminuir o meu espaço de armazenamento conforme minha necessidade. Se eu quero reduzir custos, eu posso reduzir a quantidade de nós que estão na minha rede P2P. Se eu estou precisando de mais espaço, eu simplesmente adiciono. É uma flexibilidade muito boa. Principalmente pelo fato de que eu posso fazer isso sem parar o ambiente. Isso acontece com o ambiente rodando. Então, assim, tudo executando, adiciono mais um nó, cresce automaticamente o espaço. Permite que eu tenha recuperação de desastres. Como a gente trabalha em um ambiente distribuído, a gente trabalha na nossa solução com algoritmos de replicação. Os algoritmos de replicação, eles criam cópias de determinados dados em locais estratégicos para justamente se recuperar contra desastres. Então, eu posso ter nós armazenados na mesma rede P2P, mas que estão em prédios diferentes. E esses nós podem ser... uma informação pode ser armazenada uma cópia em um prédio, outra cópia em outro. Então, assim, se acontece um incêndio, alguma coisa, eu acabo não perdendo todos os meus dados. Quer dizer, a ideia é que eu não perca nenhum dado. Tenho acesso ubiquo. Então, assim, embora a gente possa trabalhar com o nosso ambiente rodando em um parque computacional muito grande, para o usuário isso é transparente. Ele não percebe isso. Ele acessa a plataforma do celular, do browser, do computador de mesa, do notebook, e ele não percebe e nem sabe quantas máquinas estão envolvidas nesse processo de backup e recuperação de informação. Outra característica é a segurança. Uma característica da nossa solução é que quando eu coloco um arquivo, por exemplo, no Drive, a replicação desse arquivo não acontece levando em consideração o arquivo como um todo. Antes de fazer a replicação, a cópia, a gente fragmenta esse arquivo em pedaços bem pequenos. E cada pedaço desse, antes de ser enviado para algum outro nó de armazenamento, ele é criptografado. E trafega na rede criptografado e chega na outra ponta criptografado. Então, assim, mesmo que o cara intercepte o dado, ele vai interceptar, sei lá, um dado criptografado e nem é o dado completo. Então, isso dá para a gente uma certa segurança. Dá para a gente competitividade, porque eu posso
levando em consideração a flexibilidade de poder crescer e reduzir o nosso cloud storage conforme haja necessidade, eu faço isso em tempo de execução, sem parar o ambiente e com o mínimo de esforço possível. Então, isso não é caro, é relativamente barato e o custo de esforço para isso é muito baixo. Facilidade de gerenciamento e redução de custos. Uma característica do Drive é o seguinte, ele foi projetado para ser uma rede P2P, a gente tem uma infinidade de aplicações para ele. Mas considerem que a gente tenha uma empresa que tem um parque computacional muito grande, e ela percebe que as máquinas os computadores de mesa que são usados pelos funcionários, os discos praticamente não são utilizados. Então, essas máquinas que estão praticamente ociosas em armazenamento, elas podem compor a minha nuvem computacional também, junto com as máquinas que são os servidores. Então, eu posso pegar um chunk e replicar em uma máquina dessa. Vamos supor que eu tenha aí em cada computador de mesa de trabalho um HD de 1 tera. Mas os usuários estão usando, em média, a metade disso. Então, eu posso alocar aí em cada computador desse 200 GB que podem ser usados para guardar chunks ou pedaços de arquivo do meu cloud storage. E isso vai ficar transparente para todo mundo. As nossas soluções que a gente vai apresentar aqui, são o U-Drive e o U-Storage. Eles são produtos do nosso Cloud Storage, tecnologia 100% nacional, até os algoritmos que a gente implementa, que são patenteados aqui, são algoritmos que foram desenvolvidos aqui, frutos de trabalho de muita pesquisa e inovação aqui do grupo. As tecnologias que a gente usa, como o JXTA, por exemplo, a gente mantém a tecnologia hoje. Eu acho que a gente deve ser o único grupo no Brasil hoje que mantém uma tecnologia P2P própria. O storage, ele trabalha com block storage e ele permite o acesso através de interfaces ASCSI ou interfaces NFS. Para quem não sabe, a ASCSI e NFS são protocolos que são utilizados para comunicação de plataformas de armazenamento. Então, assim, a ideia do ASCSI é criar um disco virtual, uma unidade virtual no computador, e tudo que a pessoa guarda nesse disco virtual é enviado para o nosso Cloud Storage. Para o usuário final, isso é transparente. Para o sistema operacional, é como se ele estivesse guardando a informação em um HD. Mas por baixo dos panos, não é exatamente isso que acontece. Cada informação que é colocada lá, ela é criptografada, distribuída, replicada, e tem todos esses algoritmos que a gente faz trabalhar em cima dessa plataforma. Nossa outra solução é o Drive, que é um File Storage. Então, assim, o que a gente armazena no Drive são arquivos de usuários. E o Drive, a ideia dele é permitir um acesso ubíquo às informações do usuário. Então, ele acessa do celular, de casa, do browser, do desktop, de onde ele quiser. Vamos dar aí uma olhada na visão arquitetural dessa coisa. A gente tem lá embaixo um Simple Storage, que seriam nossos HDs normais. Acima desses HDs existe uma camada de software que é o nosso Store Core, que eu vou falar um pouco dele lá na frente. O Store Core, ele é a base de sustentação para a nossa camada cliente, para Client Layer. O que é o Client Layer? É a camada que acessa os algoritmos de core, de replicação e de deduplicação, para guardar essa informação em um disco. A Client Layer, ela permite que eu desenvolva duas soluções, o Storage
e o Drive. Em cima dessas duas soluções, eu tenho aí, no caso do Drive, eu tenho a interface desktop, interface web e interface mobile. Nessa apresentação, eu vou demonstrar para vocês a interface web e a interface desktop. A mobile fica mais complicado devido à forma de transmissão da apresentação, mas eu acho que com a web desktop dá para vocês terem uma visão mais clara da coisa. O storage ele é acessado via NFS, iSCSI e Samba, que são tecnologias para acesso remoto a discos. Aqui eu vou... O storage ele a demonstração que eu vou fazer dele é mais uma demonstração de como montando um disco, o storage numa máquina, no caso na minha, e vou mostrar um pouco da interface de gerenciamento dele, para vocês terem mais ou menos uma noção. Então, o que é o nosso core? O que é o core do storage? É o componente fundamental da nossa arquitetura. Os nossos algoritmos de patente, todos eles estão empacotados aí nesse módulo. Ele implementa o conceito de SDS, Storage Defined Software. Que é isso? A definição de Storage Defined Software é que eu abstraia a lógica de armazenamento da minha infraestrutura de hardware. Então, assim, toda a inteligência de armazenamento não está no hardware, está no software. E o hardware, ele perde força nesse ambiente, porque, assim, ele passa a ser apenas uma ferramenta para ganho de performance. Porque, assim, na parte de baixo do SDS, eu boto um hardware muito bom, se eu quiser uma alta performance, ou eu posso botar um hardware modesto, se performance não for lá não tiver uma expectativa tão grande quanto a isso. O SDS, ele faz com que a camada de software, ela abstraia a camada de hardware. Então, assim, para quem está acessando o SDS, se o parque computacional é trocado, assim, a tecnologia do parque computacional, do hardware, é trocada, quem acessa o SDS nem percebe. Então, fica bem abstraído isso. O core ele é responsável pela lógica do servidor e armazenamento das informações. O que compõe o core? O core ele é composto de alguns submódulos. A gente tem o super peer, que é o nosso super nó. Numa rede P2P, cada máquina que compõe a rede P2P, ela é considerada um nó. E numa rede P2P, eu tenho um nó, uma dessas máquinas que é considerada super nó. Qual a responsabilidade de um super nó? Essa máquina é a máquina que concentra informações de como eu faço para achar o nó que tem a minha informação na rede, ou como eu faço para achar um novo nó na minha rede P2P. Vários de vocês já devem ter usado ferramentas de torrent. Então, assim, o mesmo princípio usado nas ferramentas de torrent é o princípio que a gente usa aqui. Então, quanto mais nós tiverem na minha rede P2P, maior vai ser a minha possibilidade de ter disponibilidade, porque eu posso replicar uma informação em vários lugares diferentes. Além do super peer, a gente tem o server, o search server e os nós de armazenamento. O server ele é responsável por guardar os metadados dos nossos arquivos e de todos os arquivos que são gravados dentro da nossa plataforma. Não só os arquivos, como os blob storage, os block storage. Tem o search server também, que é o nosso servidor de indexação. Lá na frente eu falo um pouco mais aprofundado do search server. Vou deixar isso para os próximos slides. E os nossos nós de armazenamento que guardam as informações.
Uma característica da rede P2P é que eu posso ter um nó que ele pode ser cliente e ele também pode ser um nó de armazenamento. Ele pode desempenhar o mesmo papel. A máquina desempenha o mesmo papel. Então, uma máquina que roda o cliente desktop, ela também pode ser ao mesmo tempo um nó de armazenamento, sem nenhuma complexidade. Vamos dar uma olhada na visão de implementação aí do Core. O que faz a nossa rede P2P funcionar é uma tecnologia chamada JXTA. Só que a versão do JXTA que a gente roda aqui na Store não é a versão original, é uma versão melhorada por nós. A gente fez um conjunto de alterações e melhorias de performance, trocamos componentes internos do JXTA, justamente para fazer ele suportar a carga que a gente esperava. E hoje a gente tem um desempenho muito bom com a versão que a gente está trabalhando hoje. O Search Server, ele é um index database. Ele indexa os arquivos, faz indexação textual dos arquivos que são guardados pelo usuário, PDF, doc, XLS, arquivos TXT. Então, tudo isso é indexado. Para que eu indexo isso? Posteriormente, o usuário ele vai querer fazer uma busca para saber, sei lá, vamos supor que eu tenha um meu drive virtual. E eu, como professor, eu gosto de botar um bocado de PDF, livro em PDF, apostila e tal. E às vezes eu estou querendo uma informação de um assunto. Então eu mando fazer a busca nesses arquivos por algum assunto que eu quero. A indexação através do Search Server permite que eu busque a informação que eu quero dentro do conteúdo do arquivo. Então, o meu arquivo, quando eu armazeno dentro do Cloud Storage, do nosso Cloud Storage, ele é fragmentado, mas antes dele ser fragmentado, ele é indexado, para que posteriormente eu possa fazer busca por conteúdo. E aí, essa é a ideia base da indexação. O server, ele guarda os metadados em um banco de dados relacional. Hoje a gente usa o MySQL. E os data nodes, que basicamente são máquinas que têm discos, para guardar os chunks, o dado propriamente dito. Então, como eu falei antes, JXTA é uma especificação P2P independente de plataforma. A gente usa o JSE, que foi implementado em Java, e fizemos melhorias nele, como eu anunciei anteriormente. O que é que o JXTA permite que a gente faça? Ele permite que eu faça com que duas máquinas consigam trocar mensagens, mesmo que elas estejam protegidas por um firewall ou por um NAT. É o JXTA que faz o anúncio de novas máquinas que se conectam na rede P2P. Então, assim que um nó ele se conecta na rede P2P, esse nó é anunciado para todos os nós que estão na rede, para que eles saibam que existe mais uma máquina onde podem ser armazenados dados. Isso tudo é feito de forma automática. É o JXTA que faz o roteamento das mensagens e a associação entre os nós. A nossa plataforma tem uma arquitetura P2P híbrida. Como eu citei anteriormente, eu tenho nós que podem ser nós de armazenamento e nós clientes ao mesmo tempo. E eu também tenho os super nós, que são os nós que concentram a informação sobre a rede P2P. Então, o SuperPeer, que é o nosso super nó, ele guarda os anúncios sobre os nós da rede. Então, todo nó que se conecta é guardada a informação dele no SuperPeer e o SuperPeer distribui essa informação para os nós que precisarem. Aí entra a mágica e a tecnologia por trás disso.
quando a gente está numa rede P2P onde as máquinas são ligadas e desligadas constantemente, por exemplo, vamos supor que a gente está criando um cloud storage a partir de máquinas desktop, que são estações de trabalho de funcionários de uma empresa. Essas máquinas constantemente são ligadas e desligadas. Normalmente o cara liga ela quando começa a trabalhar, desliga quando sai. A cada vez que essa máquina é desligada, ela vai ficar indisponível para armazenamento e indisponível para recuperação de dados que estejam nela, porque ela está desligada. Então, o SuperPIF, ele anuncia quais são as máquinas que estão entrando e saindo da minha rede P2P, para que os algoritmos de replicação consigam trabalhar levando em consideração o momento que um nó é desconectado da rede. Por exemplo, se eu tiver uma replicação nível 3, ou nível 2, por exemplo, nível 2, significa que eu vou ter uma cópia da informação em pelo menos 2 lugares. Vamos supor que uma dessas 2 máquinas caiu, foi desligada propositalmente ou porque caiu energia ou alguma coisa do tipo. Então, a nossa plataforma detecta que eu só tenho agora uma única cópia dessa informação. E isso é perigoso. Porque se eu só tenho uma cópia e essa única cópia falhar, aí eu perco a informação. Nesse momento, os nossos algoritmos de replicação, eles detectam que só tem uma cópia e automaticamente tentam replicar essa informação em pelo menos mais um nó que esteja conectado nesse momento. Isso permite aquela questão da tolerância à falha, da proteção contra desastres. O server. Ele concentra toda a nossa lógica de negócio. O que seria essa lógica de negócio de um cloud storage? Em um cloud storage, às vezes é interessante saber quais são os usuários que mais se logaram, quais são os arquivos que são mais baixados, quais são os arquivos que são mais backupeados, qual usuário que está ocupando mais espaço no cloud storage, limitar a capacidade de armazenamento de cada usuário. Então, esses são os metadados que o server ele controla. E é ele que é responsável por manter a lógica de negócio que gerencia isso. Então, assim, se eu digo que cada usuário do meu cloud storage tem 4 gigabytes de armazenamento, eu não posso permitir que ele guarde 4,5 GB. Então, quem faz essa regra, essa lógica aí, é o server. Ele pode ser replicado para aumentar a escalabilidade do serviço. Então, o que seria replicar um server? É colocar mais de uma máquina com a função de server. Então, eu boto na minha rede P2P 2 máquinas que rodam o módulo server. Então, assim, quando a minha rede P2P começar a funcionar, vai haver um balanceamento de carga nesses 2 servers. O Search Server, ele armazena índices relativos a conteúdo dos arquivos, é utilizado pelo Drive para buscas textuais, possui uma API extensível e usa uma biblioteca chamada Apache Lucene, que é um engenho de busca que é usado na maioria das nossas bibliotecas virtuais existentes hoje em dia. Então, assim, é uma biblioteca muito madura e que compõe a nossa plataforma, e a gente se utiliza dos algoritmos já existentes nela para fazer busca e indexação de arquivos. O Lucene, ele não só faz indexação, mas ele faz também ordenação por relevância, quer dizer qual arquivo é mais relevante para uma determinada busca. Muito parecido com o que o Google faz. No nosso caso, a gente não está fazendo ordenação por relevância em nível mais fino, em nível mais apurado. Múltiplos search servers são suportados pela plataforma. Então, eu posso ter mais de um search server, justamente para fazer o balanceamento de carga.
Isso dá para mim escalabilidade, permitir que tanto server, search server, sejam replicados dentro da minha rede P2P. Eu evito que uma máquina que tem essa função seja sobrecarregada. E aí o sistema não trava, o sistema não para. Ele se recupera contra falhas. Como é armazenado um dado na nossa plataforma? Eu guardo metadados, índices e conteúdo. Metadados são informações sobre o arquivo, tamanho, última modificação desse arquivo, data de criação do arquivo. Os índices são informações sobre o conteúdo do arquivo e o conteúdo do arquivo em si, que são os bytes que compõem o arquivo. Exemplos aí de metadados, índices e conteúdo. Os metadados seriam o nome do arquivo, seria, por exemplo, relatório.doc. Em qual pasta ele está? Ele estaria dentro da pasta documentos. Qual o tamanho dele? 14K. Ele foi compartilhado com quem? Quais os usuários para qual eu compartilhei esse arquivo? Para quem eu compartilhei esse arquivo? Índices. Os índices, a ideia do índice é pegar o conteúdo do arquivo e recuperar as informações que são consideradas mais relevantes no momento da indexação, para permitir busca posterior por conteúdo. E o conteúdo que são os nossos bits, bytes. O conteúdo dos arquivos é quebrado em pedaços. Vamos considerar... Foi um exemplo que a Fabiana me deu, que eu achei muito bom. Vamos considerar que o nosso arquivo é um cheque. Um cheque de banco. E quando alguém pediu para eu guardar esse cheque, antes de eu guardar o cheque, eu piquei o cheque em vários pedacinhos pequenos. Juntei esses pedacinhos pequenos e guardei. É exatamente isso que a gente faz. Eu pego o arquivo, fragmento ele em vários pedacinhos pequenos e espalho esses pedaços na minha rede P2P. Então, assim, para uma pessoa que teve acesso à infraestrutura, antes dele identificar a informação que ele está atrás, ele tem que primeiro descobrir quais são os pedaços que compõem ela, em que máquinas da rede P2P esses pedaços estão, e depois saber como é que ele vai encaixar esse quebra-cabeça. O que não é uma coisa fácil. Além disso, os pedaços estão criptografados. Então, qual é a vantagem disso? Replicação. Os nossos algoritmos de replicação trabalham com trabalham melhor com pedaços de arquivos pequenos. Então, se eu for armazenar um arquivo de 1 tera, por exemplo, no meu Cloud Storage, 1 tera é um arquivo relativamente grande. Antes de replicar ele, eu fragmento ele em pedaços pequenos. E a granularidade da minha replicação é do tamanho de cada fragmento. Isso dá para mim escalabilidade também, porque eu posso armazenar um arquivo de 1 tera em um Cloud Storage de máquinas que tem, por exemplo, discos de 500 GB. Eu não preciso de um disco de 1 tera para armazenar um arquivo de 1 tera. Como o arquivo é fragmentado, eu pego, vamos supor que eu tenho fragmentos de 1 mega. Eu só preciso que a máquina onde eu vou guardar aquele fragmento tenha espaço de pelo menos 1 mega, para eu guardar pelo menos um chunk lá, por exemplo. E cada chunk que vai ser armazenado vai precisar de alguma máquina que tenha, no mínimo, 1 mega para guardar aquele chunk. Obviamente, se eu vou guardar um arquivo de 1 tera em um Cloud Storage, somando o espaço de todos os meus nós de armazenamento, eu preciso ter 1 tera. Mas eu não preciso que um nó de armazenamento tenha 1 tera. Outra coisa que a gente faz é deduplicação. A deduplicação faz com que eu evite que o mesmo dado seja guardado no mesmo nó duplicado. Então, a ideia é que eu reduza o espaço usado nos discos de armazenamento, nos discos dos nós de dados, e
através da eliminação de redundâncias desnecessárias. Isso dá também para a gente elasticidade. Porque se o meu Cloud Storage está precisando de espaço, eu só adiciono um nó com um pouco mais de espaço. Então, quando a gente fala isso, aí a gente pensa, beleza, então se eu reduzir o tamanho dos chunks, assim, o tamanho dos pedaços na hora da fragmentação, meu Cloud Storage vai funcionar melhor. Nem sempre. A gente fez vários testes aqui e a gente identificou que quando os chunks eles são muito pequenos, eles causam um overhead na rede P2P, porque a rede P2P vai ter que gerenciar muitos metadados. Então, com chunks muito pequenos, eu gasto mais recurso computacional gerenciando os metadados desses chunks do que guardando os chunks em si. O tamanho do chunk, ele tem um tamanho padrão, que, se eu não estou enganado, está 512K, mas eu posso reduzir ou aumentar esse tamanho conforme queira. O usuário final nem chega a precisar trocar esses parâmetros, não. Nós de armazenamento são responsáveis pelo armazenamento dos chunks em si. Eles utilizam o próprio file system para esses fins. Então, eles guardam os dados no HD mesmo. E eles proporcionam para a gente elasticidade. A gente tem os clientes da nossa plataforma. Todos esses módulos que eu citei até agora, eles são o nosso back-end. Eles são responsáveis por receber uma informação, um dado, e guardar ele, replicá-lo, deduplicá-lo, escolher o melhor nó para armazenar esse dado. Mas agora a gente vai começar a falar dos clientes. Como é que o usuário final ele tem acesso a essa nossa plataforma? Os clientes eles consomem serviços do Core através do JXTA. Então, a gente tem aí o Drive Desktop, o Drive Web e o Storage. Eu não coloquei aqui o Drive Mobile, mas ele existe. Lá na frente eu faço uma demonstração dele. Eu tenho aqui o próximo módulo é o módulo gerenciador. Antes de eu falar do módulo gerenciador, eu vou aproveitar para fazer uma demonstração aqui do mobile. Deixa eu tentar compartilhar aqui mais uma tela. Tá compartilhado aqui. Então vamos lá. Essa tela que vocês estão vendo é a nossa interface web. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vamos logar aqui nela. Eu vou logar aqui com o usuário Mac1. Já tem um arquivo armazenado lá. Eu posso enviar um arquivo para a minha interface web de duas formas. Eu posso clicar nesse botão aqui, carregar, escolher um arquivo e mandar. Ou eu posso simplesmente clicar no arquivo, no meu file system, segurar e arrastar para a tela do... Pronto. Esse arquivo aí eu cliquei e arrastei para dentro da área de trabalho do meu browser e ele simplesmente começou a fazer backup desse arquivo. Então tá aí.
Uma coisa que eu posso fazer aqui eu tenho o meu arquivo, quero compartilhar esse arquivo. Vou compartilhar ele com alguém. Posso compartilhar com um usuário ou com um grupo. E eu vou compartilhar com Mac 5. É outro usuário, é o nome de um usuário. Aqui a gente, em ambientes de teste, a gente usa essa nomenclatura Mac 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, até Mac 100, para representar usuários. Então, eu vou compartilhar esse arquivo com o Mac 5. Compartilhei. Se eu sair e logar com o Mac 5, eu entro aqui em arquivos compartilhados, veja que dentro de arquivos compartilhados tem uma pasta Mac 1. Essa pasta é a pasta que vai mostrar todos os arquivos que o usuário Mac 1 compartilhou comigo. E lá dentro tem o Cloud Mapping SQL. Se eu clicar aqui, eu já posso, inclusive, baixar ele. E aí ele vai baixar aí no meu ambiente. Vou baixar rapidinho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário agora. Eu vou colocar um arquivo aqui. Eu não tinha compartilhado nenhum arquivo com o Mac 1. Então, eu vou fazer Mac 5 compartilhar com o Mac 1. Estou mandando aí um vídeo que tem o nome Vídeos Grandes, não é nem de longe grande. Tá, estou dentro da pasta compartilhada, então não posso botar aqui, tem que ser na raiz. Deixa eu compartilhar esse cara aqui. Pronto. Nessa pasta com arquivos compartilhados, eu não tenho opção de enviar nada dentro dessa pasta. Ela é simplesmente uma pasta para eu ter acesso a arquivos que foram compartilhados comigo. Então, eu vou compartilhar isso com Mac 1. Vou sair, logar com Mac 1. Está aqui, ó. Na outra vez que eu loguei, só tinham esses 3 arquivos. Agora tem uma pasta arquivos compartilhados, que tem dentro dele uma pasta Mac 5, que tem um arquivo PDF que eu acabei de enviar. Então, nossa interface web faz isso, além de permitir que eu exclua arquivos. Vou excluir esse aqui. Removeu. Aí ele foi para a lixeira. Aí aqui tem restaurar. Eu posso restaurar um arquivo, remover pasta o arquivo ou esvaziar a lixeira. Se eu quiser fazer que nem do Windows, eu quero liberar espaço do meu usuário, meu espaço de usuário, eu posso esvaziar a lixeira. Sim. Aí veja que aqui em cima, usando 19.17 mega. Quando eu esvaziei a lixeira, esse espaço ele reduziu. E é isso que ele faz. Vamos aproveitar agora que eu já estou mostrando aqui. Vamos dar uma olhada no cliente desktop. Deixa eu compartilhar aqui com vocês agora essa outra tela. Deixa eu compartilhar essa outra tela aqui. Assim vai ficar meio complicado. Deixa eu compartilhar de outra forma. Pronto. Ó, essa é a tela do nosso cliente desktop. Então, eu vou logar aqui com Mac 1. Mac 1. Tá?
Acho que para vocês aí não está aparecendo, né? Tá. Compartilhar assim mesmo. Eu vou botar tela do Drive. Está aqui. Essa tela é a tela do Drive. Vou sair aqui. Tenho aqui Cloud Mapping, modelo ATA. Para eu enviar um arquivo, eu clico aqui em subir. Vou colocar aqui esquema 1.sql, upload. Aí ele vai fazer aquele processamento inicial e vai aparecer aqui o novo arquivo que eu enviei. Vamos enviar outro, só para eu poder fazer a demonstração. Músicas. Pronto, está aqui. E assim, ele vai dar um íconezinho diferente para cá, de acordo com o tipo de arquivo. Aí esse aqui ele ainda está subindo, são 8 MB. Está aí ó, a barra de progresso aparecendo. E assim que ele termina de enviar, ele some. Some essa barra. Aqui em cima aparece o espaço disponível para o usuário, quanto ele já usou e quanto ele tem disponível. Para baixar, eu simplesmente clico no botão direito, mando baixar em alguma pasta. Vou baixar aqui. Baixei. Outra coisa que eu posso fazer é compartilhar um arquivo, como eu faço na web. E aí eu digo qual usuário que com quem eu vou compartilhar. Ó, aqui eu também vejo os arquivos compartilhados comigo. E inicialmente é isso. Bem, só para vocês verem realmente a tela. Deixa eu mudar a forma de compartilhamento aqui de novo. Vamos lá. Então, o que vocês viram foi o cliente web e o desktop da nossa plataforma. Módulo gerenciador. Utilizado pelo administrador do sistema, uma ferramenta de apoio para que quem gerencia o Cloud Storage possa ter alguns relatórios, possa cadastrar novos usuários, possa monitorar como é que está a rede P2P e controla os volumes do storage. Vamos dar uma olhada aqui na tela do módulo gerenciador. Essa é a tela do nosso módulo gerenciador. Aqui eu tenho o dashboard. Já expirou aqui. Deixa eu logar de novo. Aqui tem a tela do nosso dashboard. Ele vai dizer qual é o espaço do meu storage, quanto é que eu tenho livre, quanto é que eu já usei, qual é o espaço que foi economizado através dos nossos algoritmos de replicação, de duplicação, quantos arquivos já foram salvos, quantos data nodes eu tenho, quantos nós de armazenamento eu tenho, aí aqui diz o IP, diz a hora que ele fez login, a hora que fez logout. Como a gente está rodando vários nós na mesma
na mesma máquina e todos esses nós estão com o mesmo IP, tá o mesmo IP aí. Quantos usuários estão logados? É MAC1. Aí aqui já tem nessa tela os usuários que estão online. Não são nós de dados, são usuários mesmo. E veja que MAC1 está logado em dois perfis. Ele está logado através do módulo desktop e através do módulo web. Justamente porque eu não tinha deslogado antes lá do browser. Vamos tentar deslogar aqui. Ele deve demorar um pouquinho para atualizar essa informação. Mas já atualizou, já. Então tá aí. Eu desloguei da web, ele já saiu daí. Então, à medida que nós estão logando, entrando e saindo na rede P2P, ele vai identificando e vai atuando. Aqui é a nossa tela de cadastro de usuário. Vou cadastrar o usuário, fazer ações como editar o usuário, excluir, bloquear um usuário específico. Aqui são os perfis de usuário, assim, para identificar qual é o perfil de usuário, assim, em qual horário normalmente ele tá online, qual é o perfil do usuário. Isso é muito útil quando eu estou em ambientes onde as máquinas que compõem a minha rede P2P, elas ficam sendo ligadas e desligadas, ou como eu estou em estações de trabalho que também armazenam informações, a estação de trabalho pode ser ligada e desligada conforme a necessidade do seu dono. Então, os nossos algoritmos traçam perfis para saber em quais horários essa máquina está mais disponível, para eu colocar a informação no melhor nó para aquela informação. Grupos de usuário, eu posso criar grupos de usuário. Isso facilita, inclusive, na hora do compartilhamento. Então, se eu tenho vários usuários que estão no mesmo grupo, por exemplo, todos os funcionários de um determinado setor, eu crio um grupo e se eu quiser compartilhar o mesmo arquivo com esse grupo de usuários, eu consigo facilmente. Então, eu só faço um compartilhamento para o grupo inteiro. Não precisa compartilhar de um por um. Aqui tem nossa tela de federações. Aqui tem alguns relatórios, audit files. Aí tem aqui, ó. Opa, vamos ver. O cara que é administrador, ele vai olhar isso aqui, ele vai ter noção de o que está acontecendo no meu Cloud Storage. Então, o arquivo, vamos ver, Cloud Mapping, eu fiz um backup dele às 10h03, eu peguei o Cloud Mapping aqui, compartilhei ele às 10h03 e 49 segundos, então, às 10 horas, 3 minutos e 4 segundos eu fiz backup, e às 10 horas, 3 minutos e 49 segundos eu fiz compartilhamento. Resumo, eu fiz um acesso, foi feito um acesso a esse arquivo, um resumo PDF, através do usuário MAC1 nesse horário. Então, eu consigo saber o que os usuários estão fazendo. Aqui, eu controlo o meu storage. Por quê? Deixa eu explicar. O módulo gerenciador, ele gerencia não só a nuvem computacional como um todo, desde usuários finais, nós de armazenamento e volumes de storage. Aqui eu tenho montado um volume de storage de 4 GB, que eu vou mostrar depois para vocês como é que ele está sendo acessado. Que é o nosso storage e ele está sendo acessado via a SCSI. Beleza? Vamos voltar lá para a apresentação, né? Para os slides. Então, vamos lá. Isso que eu acabei de mostrar para vocês foi um módulo gerenciador. Então, depois de mostrar as telas, a cara dele, não precisa falar muito ainda. Cadastro de usuário, relatórios.
monitoramento do que está acontecendo e controle de volumes do storage. Foi exatamente isso que eu mostrei para vocês agora. Então, demonstração, acabei de fazer. Vamos para o Bridge. Bridge é um outro módulo da nossa plataforma de Cloud Storage. O Bridge, ele é a nossa ponte. E pontes, elas são usadas para ligar dois locais que normalmente estão ilhados. Então, para ligar duas ilhas, eu crio uma ponte, e é exatamente esse o papel do Bridge, só que ele faz isso entre redes diferentes, entre data centers diferentes, entre regiões diferentes. Ele é um módulo opcional da nossa plataforma, então a empresa pode usar todos os serviços e nem sequer precisar do Bridge. Ele permite o sincronismo entre duas nuvens diferentes. Então, eu tenho vamos supor que aqui em Pernambuco, eu tenha uma empresa grande, e essa empresa tem duas filiais. E eu tenho uma filial aqui em Recife e outra filial no Agreste. E tem um conjunto de arquivos da minha empresa que são guardados na minha nuvem computacional, no meu Cloud Storage. Mas eu quero que seja sincronizado a nuvem daqui com a nuvem de lá. Em uma solução convencional, para eu fazer isso, eu precisaria de um uso excessivo de banda, porque para acessar um arquivo que estaria, em teoria, lá no sertão, eu teria que me conectar numa máquina que está lá através da internet. Como nós estamos trabalhando em cenário de rede JXTA, o que é que o Bridge faz? O Bridge, inicialmente, ele sincroniza duas nuvens na primeira rodada. A partir daí, o que é que ele faz? À medida que vão ocorrendo alterações em uma das nuvens que estão ligadas através do Bridge, o Bridge ele pega a diferença dessa informação e joga de uma nuvem para outra. Então, eu trafego aí a diferença. Depois de sincronizado, se o usuário quando o usuário for tentar acessar um arquivo, ele vai acessar uma cópia do arquivo que está na nuvem que ele está acessando, não na outra nuvem onde o arquivo foi gerado. Isso evita que eu precise ficar usando conexão de internet. A maioria das soluções que a gente tem hoje, elas são criadas levando em consideração o contexto dos Estados Unidos e lugares onde a conexão os links de internet são muito bons, o que não é a realidade brasileira. Então, o Bridge ele foi projetado pensando na realidade brasileira, num cenário onde eu posso ter uma conexão de rede local muito boa, mas a minha conexão de internet não é lá essas coisas, não é tão boa assim. Então, assim, nesse cenário hostil, a gente pode usar o Bridge para otimizar o acesso aos dados, fazendo com que o usuário acesse mais dados locais do que dados numa nuvem remota. Quais são os cenários de uso? Eu posso ter uma nuvem central e eu uso o Bridge para ligar essa nuvem central a várias outras nuvens pequenas. Esse seria um cenário onde eu tenho uma empresa, uma empresa central em algum lugar e várias filiais espalhadas no estado ou no país. E aí o Bridge é responsável pela lógica que sincroniza essas nuvens. E a ideia do Bridge é sincronizar consumindo o mínimo possível de banda de internet. Obviamente vai consumir, mas a ideia é que depois que o Bridge rode, os acessos para alterar e para recuperar a informação sejam o mínimo possível. O tráfego de internet seja o mínimo possível. E aí se eu pensar em uma CDN, o Bridge permite que eu crie CDNs.
para fazer com que eu crie várias CDNs em regiões do país, fazendo com que o usuário acesse o dado mais próximo do local onde ele está. E tudo isso conectado. Embora eu tenha mostrado o Drive anteriormente, a tela do Drive, vamos entender um pouquinho como é que o Drive funciona. O Drive é o nosso módulo cliente para backup e sincronização de arquivos. Ele é suportado pelos principais sistemas operacionais do mercado, Mac, Linux e Windows. Ele tem a versão desktop, que é a versão Tray, e a versão Drag and Drop. A versão Drag and Drop é aquela que vocês viram na apresentação. A versão Tray, ela é uma versão que não tem interface gráfica de janela. A única parte gráfica que ela tem é um ícone que fica na barra inferior do teu sistema operacional, onde tu tem apenas alguns menus para adicionar pastas que vão ser sincronizadas. Então, a ideia do modo Tray eu não fico dizendo para o Store fazer backup ou restauração de arquivo. Eu simplesmente digo, monitore essa pasta. A partir daí, todo tipo de alteração que eu fizer nessa pasta vai ser identificada pelo Drive, e o Drive sincroniza essa alteração com a nuvem. A gente tem o módulo Web, que é aquele módulo que eu mostrei para vocês. O módulo Mobile, que funciona com Android, iOS e Windows Phone. E todos esses módulos, eles se integram. Uma pergunta que as pessoas normalmente fazem quando a gente apresenta o Store para elas é: como é que isso tudo acontece? Como é que funciona por baixo o armazenamento no Store? Quando eu vou fazer um backup de um arquivo, vamos considerar que essa barra azul é um arquivo. A primeira coisa que eu faço quando for fazer backup de um arquivo é fragmentar ele. Então, eu quebro ele em pedaços pequenos, como esse quadro azul está subdividido em quadrados menores. Cada quadradinho desse representa um chunk, que é um fragmento do meu arquivo. A primeira coisa que eu faço antes de fragmentar o arquivo é indexá-lo. Existe um algoritmo que lê o conteúdo do arquivo e condensa o conteúdo dele de forma que eu possa fazer busca posteriormente. A segunda coisa é identificar os metadados desse arquivo. Qual é o nome, em que pasta esse arquivo está, quando ele foi criado, modificado, por aí vai. Depois que eu envio para o Search Server os índices e envio para o server os metadados, aí eu começo a realmente fazer backup do meu dado. Então, cada chunk, ele é encriptado e depois enviado para um nó de armazenamento, que vai ser escolhido pelo nosso algoritmo de backup. E simplesmente esse é o nosso processo de backup. Quando ele termina de enviar todos os chunks para o Cloud Storage, aparece a notificação para o usuário de que o arquivo foi copiado ou backupado com sucesso. Restore, que seria a recuperação do arquivo. Quando eu vou buscar um arquivo, eu posso buscar esse arquivo no Search Server, através do Search Server. Então, eu vou escrever um texto lá na minha caixinha de busca, digito, ele me mostra uma lista de resultados encontrados, aí eu clico num determinado arquivo. Então, eu já sei qual arquivo que eu quero. A partir daí, o Drive ele vai procurar quais são os chunks que compõem esse arquivo e qual a ordem que cada um desses chunks está no arquivo. Identificado isso, ele vai começar a buscar nos nós de armazenamento os chunks. Então, ele vai fazer uma requisição para os nós de armazenamento para pedir, quero esse chunk, esse e esse. E os nós de armazenamento retornam para o módulo
o Drive, e o Drive monta e apresenta esse arquivo para o usuário. Assim, bem simples. Então, aí, eu vou requisitar um chunk para um dado, para um nó de armazenamento. Esse nó de armazenamento, ele me retorna o chunk encriptado. Quando o nó chega no Drive, o Drive descriptografa esse chunk e começa a montar o arquivo. Então, assim, a segurança, ela dá para a gente um overhead, mas é um overhead que o usuário praticamente nem sente tanto, que é o tempo de encriptação e desencriptação dos chunks. Mas isso é uma necessidade de segurança. Cenários de uso do Drive. Aí eu tenho o Drive em modo sync ou em modo backup. O Drive em modo sync. O Drive em modo sync, ele vai permitir que eu faça a sincronização da pasta que está no meu sistema operacional lá sendo monitorada com a nuvem e da nuvem para outras estações que também estão logadas com o meu usuário no modo sync. Então é possível que eu tenha, por exemplo, vamos supor que eu tenho um computador em casa, um computador no trabalho e tem a nuvem, o meu cloud storage. Na minha casa, eu tenho o store no modo sync. No meu trabalho, no computador do meu trabalho, eu tenho o store logado na minha máquina no modo sync. Então, existe uma pasta que vai ser comum entre a minha estação de trabalho na minha residência e a minha estação de trabalho na empresa. E ele vai fazer a sincronização disso. O modo backup, ele é um pouco diferente do modo sync. O modo sync, ele sincroniza deleções e criação de arquivo. Então, se eu apagar o arquivo numa estação de trabalho que está em modo sync, ele também vai apagar esse arquivo do Cloud Storage e quando a minha máquina lá na minha residência for ligada, ele vai apagar de lá também. Então, esse é o modo de sincronização, é de sincronia. Mas se o comportamento que eu quiser não seja esse, vamos supor que eu não quero apagar, eu não quero que quando eu apagar o arquivo da minha estação de trabalho local, eu não quero apagar da nuvem. Então, você tem que executar o store no modo backup. O que o modo backup faz? Ele simplesmente pega os arquivos novos que tu colocou na pasta e sobe para a nuvem. Mas se tu apagar eles da tua estação local, ele não apaga da nuvem. Isso é muito útil quando a gente está com o HD lotado, já subiu praticamente metade dos nossos arquivos para a nuvem e quer apagar localmente só para liberar espaço na máquina. Então, assim, para pessoas que estão com esse cenário, o modo backup é o mais indicado. Eu vou mostrar aqui na tela do Drive como é que faz para alternar entre o modo sync e o modo backup. É bem simples. Deixa eu achar aqui. Tá. Lá em cima tem um botãozinho com o nome do usuário, do lado do nome do usuário, com uma chave de fenda, uma ferramentazinha, que é o meu botão de configurações. Quando eu clico nele, deixa eu botar aqui essa janela aqui para mostrar. Pronto, tá aqui. Opa. Tá aqui. Então, aqui em cima, quando eu clico nesse botão, ele abre uma janelinha de configurações.
Aí aqui está o painel de controle de configurações. Uma das opções é o modo de operação. O modo de operação, eu posso botar backup ou sync. Essa setinha aí, como se fosse um círculo, ela representa o modo sync. Essa seta para cima, dentro da nuvem, indica o modo backup. Então é só clicar. Vou mudar para o modo sync aqui. Aí eu vou fechar. Aí ele vai perguntar, deseja reiniciar para alocar as configurações? Ou seja, se eu clicar OK, ele vai reiniciar o drive no modo que eu configurei no painel de controle que eu acabei de fechar. E aí pronto. Ele está aí. Eu posso usar também o drive multi-site. O drive com multi-site é o seguinte, eu uso o drive localmente e ele é conectado, eu tenho um core, uma cloud storage que roda dentro do meu ambiente corporativo, dentro da minha empresa, dentro da minha rede local, e esse cloud storage, ele está ligado via bridge a um cloud storage que está rodando remoto, e esse cloud storage remoto é o que está conectado à internet. Quando eu estiver de fora, eu não acesso o cloud storage local, eu acesso o cloud storage que está conectado à internet remotamente. Quando eu estou dentro da empresa, eu acesso o cloud storage local, e isso fica transparente para o usuário. Quem gerencia isso, quem permite que isso aconteça, é o Bridge. Então, eu tenho aí um cenário de uso onde eu tenho o Bridge e o Drive rodando na mesma solução. Vamos para o Storage. Permite criar disco virtual baseado em nuvem. Então, ele utiliza o protocolo SCSI. As vantagens dele é o crescimento sob demanda, a aglutinação de storages, e a desvantagem é que a latência de rede pode ocasionar perda de performance. Isso é um problema de qualquer sistema distribuído, tá? Então, assim, não é uma exclusividade nossa. Em ambientes distribuídos, rede vai ser um problema sim. Vantagens. O que seria essa aglutinação de storage? Eu consigo fazer com que vários hardwares colaborem para permitir eu montar um drive storage gigante. Então, assim, eu não estou limitado ao tamanho do disco que eu tenho físico. Eu posso compor o meu storage a partir de vários discos que vão estar em máquinas diferentes. Então, essa é a proposta do storage. Para conectar no storage, se for conectar via SCSI, a gente usa um initiator. Esse initiator é um cliente para se conectar em um drive iSCSI, em um target iSCSI, que é provido pelos sistemas operacionais. Então, o initiator não são implementados pelo Store. O initiator já existe, o Windows tem seu initiator, o Linux tem seu initiator, e é usando esse initiator que o sistema operacional provê para a gente que a gente se conecta no storage. O nosso storage, ele tem um SSD, ele tem um cache que roda dentro do SSD. A ideia desse cache SSD é permitir que os blocos mais acessados eles sejam recuperados de forma mais rápida, sem precisar acessá-los através da rede. Porque um bloco pode estar armazenado em algum nó de armazenamento e a latência de rede
pode fazer esse nó demorar um pouco. Então, os que são mais acessados são colocados nesse cache. A ideia principal desse cache, ela veio do que já acontece hoje nos discos SSD, nos discos SATA. Hoje em dia a gente tem HD híbrido, que nada mais é do que um HD mecânico com um cache de memória flash, que é um disco SSD pequeno. Então, os fabricantes de HD hoje já usam essa lógica de manter um cache dentro do SSD. Só que no nosso caso, a gente está falando de um storage gigante. E para um storage grande, quanto maior o tamanho do storage, para ganhos de performance, maior vai ser o tamanho do cache dele. Como é que funciona o storage? O sistema de arquivos é dividido em blocos. Então, assim, quando você formata um HD, o file system, ele divide o HD em blocos. No nosso caso, o storage, ele aglutina vários blocos que o sistema operacional cria no nosso conceito de bucket. Então, a gente criou o conceito de... Quer dizer, a gente não criou, né? A gente usou o conceito de bucket para agrupar um conjunto de blocos sequenciais. Isso permite que eu recupere, quando eu peço um bloco específico, eu já recupero alguns blocos que estão para frente, porque se eu vou alterar um determinado bloco do sistema operacional, é provável que eu altere os blocos que estão próximos a ele. Então, assim, a ideia do bucket faz com que eu ganhe performance na hora de recuperar os blocos do sistema operacional. Os buckets, eles são armazenados no cache e até o cache atingir um certo tamanho ou tempo. E aí os buckets são enviados para a nuvem. A partir daí, a partir do momento que esses buckets são enviados para a nuvem, eu já posso remover esse bucket, caso seja necessário, para poder liberar espaço no cache para outro bloco que seja mais importante do que ele. Tá aí uma figurinha para mostrar como é que funciona a ideia de file system e o nosso storage. O iSCSI, que é o nosso módulo storage, vamos supor que eu estou formatando aí um disco de 8 terabytes. Para esse disco de 8 terabytes, eu teria um cache de 100 GB. Os algoritmos de cache do storage, eles levam em consideração o seguinte: eles sempre vão trabalhar tentando ocupar apenas 90% do tamanho do cache. Então, se eu tenho um cache de 100 GB, ele vai tentar fazer o máximo possível para ficar ocupando apenas 90. Os 10 GB excedentes, a gente chama de reserva. Essa reserva, ela é utilizada para que, em momentos de latência de rede, o cache ele não estoure o tamanho, ele não fique lotado, causando assim uma indisponibilidade. Então, esses 10 GB de cache servem para facilitar momentos de pico de rede, facilitar em momentos de pico de rede. Assim, o usuário não percebe a latência. Dentro desse cache, são armazenados os raw blocks. Então, os blocos que esses raw blocks são, na verdade, os nossos buckets. E, normalmente, eles estão num tamanho aí de 4 MB cada bucket. Esse tamanho de bucket pode ser diminuído ou aumentado. Isso é configurável. E impacta, assim, o aumento ou redução do tamanho do bucket impacta na performance. Esses buckets são agrupamentos dos blocos do sistema operacional. Então, assim, o sistema operacional, ele está recuperando um bloco. Ele não faz nem ideia de que esse bloco está guardado em um ambiente distribuído ou se esse bloco está guardado em um ambiente distribuído ou não. Fica transparente para ele.
Quem gerencia isso é o storage. Então, como é que funciona aí? O initiator, ele é responsável para fazer o sistema operacional ler e escrever informações no storage. Quando o initiator manda uma escrita ou leitura de dado, o primeiro a ser consultado é o cache. Então, se essa informação está no cache, o drive não é nem consultado, ou seja, eu não gero tráfego de rede para o drive. Mas se esse bloco não está no cache, então eu tenho que recuperá-lo. Então eu faço uma requisição de restore ao drive e o drive me retorna esse, esse, esse bucket. Se eu quiser alterar um bucket, eu altero ele no cache e assim que o sistema operacional termina de alterar esse bucket é enviado para o drive novamente em sua nova versão, em sua versão alterada. Qual a ideia dessa arquitetura aí, desse modelo? Do lado do drive, nessa caixa verde, o drive vai definir a quantidade de informação que eu consigo guardar na minha nuvem e ele vai definir também a quantidade de nós que tem disponível para replicar blocos. Então, no caso da falha de um desses nós de armazenamento do drive, eu sempre vou ter o dado replicado em um outro nó. Então, não causa indisponibilidade nenhuma. Que é o que acontece muito com discos. Disco é uma coisa que falha muito. E esses algoritmos de replicação e o drive permite que a gente tenha uma tolerância à falha. Cenários de uso. A gente já tem aqui cenários de uso, onde eu uso o storage com NFS. NFS é um protocolo de acesso a arquivos via rede, acesso a drives via rede. A gente usou aqui um virtualizador que rodava máquinas virtuais em cima de um storage. Então, a máquina virtual, ela era guardada dentro do storage e ela era criada, clonada, ligada, usada, e as informações eram recuperadas do storage e o virtualizador nem tinha ideia de que esses blocos estavam sendo armazenados de forma distribuída e replicada. Um exemplo de virtualizador que a gente pode ter é o VMware. Então, assim, a gente fez testes com o VMware aqui, e que é uma tecnologia que não é nossa. Então, assim, o VMware nem sabe da existência do storage. E a gente fez o VMware guardar as informações de máquina virtual dentro do storage tranquilamente. Outro exemplo é e-mail. E-mail, soluções de e-mail são soluções que normalmente precisam ser escaláveis, altamente escaláveis. E essa escalabilidade pode ser trazida através do uso do storage. A gente já teve aqui umas experiências onde a gente usou o storage e o Zimbra. E já usou o storage com o meio. O meio, que é a solução de e-mail da Ustor. Então, assim, é outro cenário de uso. Aí, demonstração, né? Vou tentar fazer uma demonstração do storage aqui. Vou tentar botar aqui uma janela para rodar o gerenciador. Executar o gerenciador. Tá. Tá. Então, assim, eu tenho aqui
uma tela. Eu tenho aqui na minha tela, eu estou usando o Linux, então, uma pasta. Está montado aqui nessa tela branca aqui do meu, um driver apontando para essa máquina 147, apontando para esse MNT V-Drive 1. Esse MNT V-Drive 1, na verdade, é uma interface NFS que está sendo provida por um servidor. Meu sistema operacional está acessando o storage através do NFS. E o NFS permite que eu coloque dados aí dentro, esses dados são enviados para o storage, e lá dentro do storage, os blocos associados a essa informação que eu estou guardando são replicados dentro do drive. Então, se eu copiar para lá algum... Deixa eu ver aqui. 700 MB, tá bom. Se eu copiar aqui para dentro da pasta MNT, o storage, que é o meu drive, copiando. Assim que esse arquivo terminar de ser copiado, ele aparece aqui. E o espaço aqui no módulo gerenciador, ele vai ser atualizado à medida que as informações forem sendo guardadas. Então, assim, demonstrar o storage é um negócio meio complicado, assim, porque é infraestrutura, né? Então, assim, é um negócio muito mais back-end do que front-end. Então, não, não dá para demonstrar muito o, o storage rodando, assim. É só basicamente copiar, seria basicamente eu copiar o arquivo para uma pasta e vocês acreditarem que o negócio tá clonando lá. Mas basicamente é assim que ele funciona. Acho que a apresentação finaliza aqui. Se alguém tiver dúvida, pergunta, eu estou à disposição para responder. Tem um chat aí do lado do bate-papo da. Pronto, alguma pergunta? Não estou ouvindo ninguém.
Aonde, velho? Onde é que eu vejo isso? No site do evento, como site do Google Plus mesmo. Tá, deixa eu ver. Entra no site. Eu criei uma comunidade. O Google Plus é tipo Facebook, né? Só que sem ninguém. Sim. Mas é melhor. É melhor. Aí eu tenho uma comunidade, que é a comunidade de orientação. Ou seja, os alunos que são, que moram fora. Todos que fazem isso, tudo acontece por lá. Quando eu marco um hangout, eu marco um hangout com essa comunidade. Aí todo mundo que está na comunidade participa do hangout efetivamente, naquela janelinha do dashboard, o cara pode compartilhar, entendeu? Não pode ligar o hangout, eu acho que não pode ligar o hangout. Justamente tem uma carga que a gente sabia. Exato. Aí por isso que no público vocês só podem clicar. Ó, tô vendo aqui, Vinícius, que tem. Não achei numa. Ah, tá. Achei aqui. Tô vendo aqui os comentários aqui. As perguntas. Achei. Tá, eu tô vendo aqui agora as perguntas. Eu vi que na minha visualização não estava aparecendo as perguntas de vocês. Eu fui no computador do Vinícius descobrir aonde é que estavam aparecendo essas perguntas. Tá, então vamos lá, né? Tem uma pergunta aqui que foi... Você comentou que o Drive é exportado nos maiores SOs. Todos os modos, Tray e Desktop, funcionam na maioria. Assim, com exceção de algumas distribuições do Linux, a gente ainda tem dificuldade de botar para funcionar em todas as versões do Linux, porque assim, tem umas interfaces gráficas que realmente o modo Tray não funciona tão legal. Por exemplo, existia uma época, hoje não mais, mas existia uma época que quando a versão nova do GNOME foi lançada, o Tray não funcionava no GNOME. A gente teve que descobrir qual era o problema que estava acontecendo exatamente no GNOME para conseguir corrigir. Mas funciona no Windows, no Mac, e na maioria das interfaces gráficas do Linux. No modo Tray e no modo Desktop. Pergunta respondida. Se tiver mais alguma pergunta, vão botando aí. O server tem um dashboard para visualização. A interface gráfica para visualização do server seria o admin, o módulo de gerenciamento para identificar se o server está online ou não. Assim que tu loga ele gera logs, assim, então ele não tem interface gráfica. A interface de comunicação dele é a partir de logs, porque ele é um serviço. É como levantar um serviço do MySQL. Assim, eu levanto o serviço do MySQL, eu identifico que ele está funcionando através do log lá e vejo que o serviço está rodando. Mas o server em si não tem interface gráfica. Posso utilizar o storage para provisionar data storage do VMware? É exatamente isso que a gente fez. A gente está testando agora, recentemente, semana passada, criar um storage, um data storage no VMware. E quando eu ia clonar uma máquina virtual, eu clonava para esse data store que estava apontando para o ambiente, o storage. O VMware nem percebe, mas na verdade a gente fez VMware NFS. A gente conectou o storage ao VMware através de NFS. Então, para o VMware, é como se ele estivesse acessando um data store compartilhado via NFS normal. O que está por trás do NFS fica transparente para o VMware. No nosso caso, quem está por trás do NFS é o storage. Quando ele sincroniza. Bem, essa parte seria comercializada separadamente do isso, o pessoal como eu sou uma pessoa mais técnica,
Eu não sei como é que funciona a comercialização do Bridge em relação ao storage, ao Cloud Storage. Eu acho que a Fabiana pode te dar uma resposta mais precisa de como é que isso está acontecendo. Aí a segunda pergunta é, quando ele sincroniza, quer dizer que o cliente vai precisar do mesmo poder de armazenamento dos dois lados? Sim, 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 sim. Porque se eu não tiver as duas nuvens que estão sendo sincronizadas com espaço equivalente, na verdade não precisa ser igual o espaço de armazenamento da nuvem. Mas, por exemplo, na configuração do store, quando tu configura um cloud storage nosso, tu diz lá quantos peers de dados ele tem e qual o espaço disponível para cada peer de dados. Obviamente, a máquina que está rodando aquele peer de dados ou data node pode ter mais espaço do que o que tu disse lá na configuração, sem problema nenhum. Mas para o caso do bridge, eu deveria ter equivalência de armazenamento, senão pode ser que um lado do bridge armazene mais informação do que pode ser copiado para outra ponta. Isso aí é necessário. Tá, vamos lá. Utilização do storage como armazenamento de backup. Olha, é possível, assim, mas eu te adianto que o Drive para armazenamento de arquivos de backup é muito mais fácil, mais intuitivo do que usar o storage. O storage ele foi feito para criar um disco, um drive, um HD. E esse HD virtual por trás dos panos, na verdade, tá na nuvem. Então, assim, em ambientes onde eu preciso apontar para um HD, como é o caso do VMware, o VMware ele aponta para um local onde ele vai depositar os clones e os arquivos das máquinas virtuais. O storage ele funciona perfeitamente. Mas se tu está pensando em armazenar arquivo, fazer backup e restore, o Drive, dependendo da tua abordagem, eu acho mais viável. Mas a resposta para a tua pergunta é sim, eu posso usar o storage como para armazenar backup, sem problema nenhum. A diferença do storage para o drive é que o storage ele é gerenciado para a gente como bloco. Então, a nossa plataforma não guarda o teu arquivo, ela guarda um bloco de um sistema operacional. Quem monta isso é o sistema operacional. De dentro da plataforma de nuvem, lá está armazenado lá dentro, é bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5, por aí vai. Porque o storage, ele guarda a informação assim, é um block storage. Se tu quer guardar arquivo, é melhor tu usar o file storage, que seria o drive. O ganho de deduplicação. Eu não tenho esse dado na ponta da língua para ti, mas a gente já fez testes de deduplicação aqui. E foram testes muito bons. Uma coisa que eu adianto é, em cenários onde o pessoal prefere habilitar a criptografia, a deduplicação ela tem uma queda de eficiência. Em locais onde tipo, o usuário diz, meu dado ele vai ser fragmentado na minha rede P2P e isso para mim já é o suficiente. Eu não quero que cada chunk seja criptografado. Quando ele não faz isso, o ganho com deduplicação é muito maior. Em dados que não estão criptografados, o ganho para deduplicação é muito maior. Mas, obviamente, o custo é a segurança, né? No caso da criptografia. Já foi feito testes
com Data Storage no VMware via SCSI, a gente está em processo de desenvolvimento e melhoria da integração VMware com a SCSI. Só que essa integração direta através da interface SCSI ainda não está tão madura assim. A gente está amadurecendo ela para que ela tenha a performance que a gente espera. Porque, assim, o VMware, quando ele acessa uma interface SCSI, ele manda alguns pacotes de PDU que precisam ser tratados. E, assim, a gente está trabalhando nisso para poder tratar da melhor forma possível esses comandos que o VMware manda para o iSCSI que não eram tratados ainda na nossa implementação de iSCSI. Então, assim, tem coisa de interface do protocolo que o VMware usa que a gente não está em processo de implementação. O Drive tem o requerimento do storage para funcionamento. Eu posso instalar um storage legado em um storage legado para clientes que já tenha. Ah, tá. Entendi a pergunta. Bem, o Drive e o Storage, eles são produtos que podem ser executados distintamente. Como eu acabei de falar, o Storage, ele é um produto para criar um drive virtual onde as pessoas vão guardar coisas lá dentro. Um drive único. O Drive, ele é um file storage para prover espaço de armazenamento em nuvem para usuários finais. O que tem por baixo do Drive são máquinas convencionais. Então, eu posso pegar, sei lá, vamos supor que na minha casa eu tenha sobrando lá 5 máquinas, cada uma dessas máquinas com HDs convencionais de 2 TB, e cada máquina dessa tem um Core i5 ou i3 e, sei lá, 8 GB de RAM. 5 máquinas, estou considerando 5 máquinas modestas. Eu posso botar o Drive para rodar nessas máquinas sem problema nenhum. O Drive, eu boto, sei lá, são 5 máquinas, eu boto uma máquina para rodar Server, Search Server e Super Peer, e as outras 4 para funcionarem como peer de dados, como nó de dados, nó de armazenamento. Ou eu poderia botar uma máquina para rodar o Core, 3 máquinas para rodar os peer de dados e uma máquina para rodar a interface web do Drive. Então, assim, não tem dependência, não. Eu posso ter só o Drive ou só o Storage. Não depende do outro para fins de funcionamento. Eu posso ter, inclusive, as duas coisas rodando juntas, sem problema nenhum. Então, se tu tiver um storage legado, tu pode botar o Drive para rodar nele e ele vai guardar as informações lá. Obviamente, para rodar, vai precisar ter o nosso software rodando. Continuando essa tua resposta aí da Aline, é justamente isso que é o conceito de SDS, que é de storage definido por software, que é a lógica de organização do meu storage não está no hardware, está no software. Então, se tu tem hardware legado, tu pode usar para armazenar neles as informações do teu SDS. Tá, deixa eu dar uma revisada aqui no Luiz. Já foi feito o teste de Data Story via SCSI, no VMware via SCSI. Já. Esses testes do VMware via SCSI já foram feitos, essa que eu já respondi. Tá, o Vinícius colocou aqui, ó. O Vinícius colocou uma resposta aí sobre a deduplicação.
Mais alguma pergunta? Bem, pessoal, como parece que as perguntas encerraram, a gente vai ficar por aqui. E tanto eu como o Vinícius, a gente vai ficar disponível para esclarecimentos de, de qualquer dúvida. É só entrar em contato por e-mail. Então, declaro transmissão encerrada.